Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por quê? Vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje que nós acabamos de ouvir, Jesus está se dirigindo aos seus discípulos. Discípulo é aquele que está sendo formado pelo Mestre, pelo Senhor. E muitas vezes naquele tempo havia uma certa pretensão por parte do discípulo de superar o Mestre, de ser maior do que o Mestre. Com Jesus é diferente. Ele vai formando os discípulos não para a competição, mas para o serviço generoso, para a caridade fraterna e o bem que se deve fazer para o outro. Não deve ter a preocupação de ser maior do que o mestre, porque não se trata de competição intelectual, quem sabe mais, quem conhece mais. E sim, quem quer viver com maior fidelidade a própria vocação e o próprio serviço. É por isso que nós vemos Jesus falar para os discípulos: um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que será que Jesus fala isso para os seus discípulos? Porque se começa a crescer no coração deles uma ambição ou uma pretensão de querer ser maior do que o mestre, que dirá o modo como eles vão se sentir em relação às outras pessoas a quem eles serão destinados depois. Vão chegar com ar de superioridade, olhando de cima para baixo. Eu não sei se você já conheceu alguém assim, que você se aproxima da pessoa, mas ela é tão cheia de si, que olha a gente de alto a baixo e tem um narizinho empinado assim, e você se sente até meio que desconcertado. Será que tem alguma coisa errada com a minha roupa? A gente fica até meio que pouco à vontade diante de pessoas muito arrogantes, muito pretensiosas. Jesus não tem nada disso. Lá na Semana Santa a gente reza, na quinta-feira, qual o momento importantíssimo? Um dos momentos, que é a semana mais repleta de significado do ano. Na quinta-feira tem a instituição da Eucaristia e na mesma ocasião o sacerdócio e o serviço. Eu, que sou o vosso mestre e Senhor, dou-vos um exemplo, para que sigais o meu exemplo. Ele cinge a cintura com uma toalha e faz o quê? Lava os pés dos outros. Com Jesus é totalmente diferente. E daí Jesus quer desconcertar os discípulos nesse dia que ele está dando o ensinamento. Ele fala algo que assusta eles um pouquinho. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Com isso, Jesus está dizendo o que para eles? Ele deixa claro que todos nós precisamos de ajuda.
E quanto mais nos deixamos ajudar por Deus, mais teremos condições de ajudar o irmão que precisa. Eu não sei se você já passou por isso que Jesus está falando aqui no Evangelho. Cisco no olho. Alguém já teve um cisco no olho? Levanta a mão, só para eu ter uma curiosidade aqui. Olha aí, praticamente todos nós. Que terrível que é quando entra um cisquinho de nada no olho da gente. Aquilo coça, arde o olho, irrita. Enquanto não sai aquele bendito cisco, a gente não fica em paz mais, não é? Porque ele até atrapalha a gente de enxergar. A gente pede para alguém assoprar, a gente tenta passar o dedo e lava. Não dá para ficar no olho o cisco. É ruim, é terrível. Quando a gente pede para alguém ajudar, a gente supõe que a pessoa esteja enxergando bem para achar o cisco. Daí Jesus fala, olha, você quer ajudar o outro, até tem boa vontade, mas não percebe que tem um tampão no teu olho? Como que você vai ajudar o teu irmão a arrancar o cisco do olho dele, se você sequer enxerga direito? Ou seja, toma consciência também da tua cegueira, da tua necessidade de ajuda. Nessa parábola que o Senhor conta, para entender um pouquinho o sentido dela, vamos pensar em algumas coisas. Primeiro, somos chamados a fazer o bem aos irmãos que precisam de nós. É para isso que Deus chama discípulos, para fazer o bem a quem precisa. Segundo, para ajudarmos os outros de maneira adequada, precisamos nos deixar ajudar também. Olha a humildade entrando aí. Para eu ajudar, eu tenho que ter consciência de que eu não sou autossuficiente, que eu já sei tudo, sou ótimo, sou perfeito. Eu preciso de ajuda também. Me coloca no mesmo nível do irmão que eu vou ajudar. Terceiro, não devemos ficar reparando nos limites e falhas dos outros. Ignorar que também nós cometemos falhas e muitas vezes até maiores do que o outro comete. Esse é um sentido espiritual da parábola. Eu não posso ficar reparando, nossa, mas tem um cisquinho aí no teu olho. Nossa, olha o que você fez, olha o que fulano fez. E aproveita já para fofocar também, para começar a falar mal dos outros. Você viu, você ficou sabendo da última. Nossa, vou até pôr no Facebook para ver se vão curtir. E daí a gente compartilha a fofoca e daí bomba o Facebook, né? Que é impressionante como fofoca dá ibope. Não tem nada disso. Jesus está falando, não. Antes de reparar o defeito do outro, que às vezes é muito menor do que o teu, toma consciência da tua própria limitação. Se considera também alguém que necessita da graça de Deus. Por isso, o quarto. Também nós precisamos da graça de Deus, precisamos ser curados da nossa cegueira espiritual. E deste modo, enxergar bem. E enxergando bem, com a luz de Deus em nós, teremos condição de levar a graça de Deus àqueles que também necessitam de Deus. E por fim, quanto mais nos convertermos, nos deixando tocar pela graça e pela misericórdia de Deus, mais nós seremos instrumentos e canais dessa graça na vida dos irmãos que precisam. Daí eu chamo a atenção para a primeira leitura de hoje, do apóstolo São Paulo. Ele diz assim, irmãos, pregar o evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Paulo afirma isso porque primeiro ele foi encontrado pelo evangelho, foi encontrado por Jesus. Experimentou a grande graça, o amor de Deus na sua vida, que o transformou por completo. E porque ele foi tão amado por Deus, foi tão acolhido na sua cegueira também, porque naquele encontro ele ficou cego e até caiu por terra. Ele não quer guardar para si. Ele quer levar essa mesma graça aos irmãos. Por isso ele não se deixa abater pelas dificuldades e tribulações que ele passa, pelos sofrimentos que ele passa. Daí por que será? Não sei se você já se perguntou, por que será que Paulo escreveu isso que ele fala hoje no Evangelho? Que evangelizar não é um motivo de vaidade para ele, mas é uma imposição, é um dever que ele tem.
que ele não tem a intenção de lucrar com o evangelho. Muito provavelmente, algumas pessoas lá de Corinto, que é a cidade para quem ele escreveu essa carta, começavam a acusar Paulo de oportunista, de alguém que quer levar vantagem com a pregação do evangelho. E ele se defende, não por ele mesmo, preocupado com a própria imagem, mas por causa do evangelho que ele anunciou. Porque se ele permite que as pessoas o caluniem, falando que ele era interesseiro e oportunista, não é Paulo que cai no descrédito, é Cristo que foi anunciado por ele que passa a ser desacreditado também. Deu para entender? Ele não está preocupado com a própria imagem dele. Para mim, não estou preocupado. Pouco me importa o que estão pensando de mim. Eu tenho a consciência de que o que importa, e esses dias nós ouvimos isso, na sexta-feira, o que importa mesmo é o que Deus pensa a meu respeito. Nem a minha consciência é critério de avaliação correta para mim. E daí ele, para dizer que não é isso, que ele não está interessado em lucrar, em ter oportunismo com o evangelho, ele fala: se eu exercesse a minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado, em que consiste então o meu salário? Em pregar o evangelho, oferecendo-o de graça e sem usar os direitos que o evangelho me dá. Por isso eu me sacrifico e faço de tudo para salvar o maior número possível de pessoas que precisam da graça de Deus. Assim, diz Paulo, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com todos eu me fiz tudo para certamente salvar alguns. Por causa do evangelho, eu faço tudo para dele ter parte. Amém? Então é esse o desejo que move o coração de Paulo. E eu digo para cada um de nós, para concluir esse momento de homilia: existe um bem a ser feito às pessoas. E o maior bem que nós podemos fazer, e Deus inclusive conta comigo e com você para realizar esse bem, é levar o amor dele para as pessoas. É evangelizar. Para evangelizar com eficácia, de acordo com o que o Senhor nos ensina no Evangelho de hoje, é importante ter humildade, consciência da nossa própria fraqueza e necessidade de Deus, abertura de coração para a graça e para a misericórdia do Senhor, e aí sim, levar Jesus para as pessoas. Daí a gente não vai chegar olhando de cima para baixo, apontando o dedo e condenando. Quanto cisco há no teu olho, hein, meu irmão? Quando, na verdade, no nosso olho tem uma trave. Quanto mais convertido a gente vai se tornando, mais misericordioso a gente é para com o outro também. Daí você olha o limite do outro, não como um defeito, como um cisco, mas como um grito de ajuda. Socorro, me ajuda, que eu não estou contente. Alguém está feliz com o cisco no olho aqui? Quem, tendo o cisco no próprio olho, fica contente? Que bom que chegou um cisquinho no meu olho. Ninguém gosta de cisco nos olhos. Ninguém gosta de defeito, de pecado, nem os próprios. O cisco no olho é um grito de socorro. Pelo amor de Deus, me ajuda a arrancar esse cisco. Quem vai se convertendo vai perceber no limite do outro um pedido de ajuda. E porque foi tocado pela misericórdia do Pai, consegue estender com humildade a mão, que já foi também purificada por Deus, e vai ajudar a tirar o cisco, a soprar, a jogar uma água. Primeira coisa que a gente faz para a pessoa, para ajudar a pessoa que está com cisco no olho, a gente fala assim: para de mexer no olho, tira a mão, deixa eu te ajudar. Daí a gente, com cuidado, abre os olhos do outro, não é? E com muito cuidado vai procurar aquele cisco e tirar para não machucar mais. Quer dizer, foca na misericórdia, não foca tanto no pecado. Quanto mais voltado para a misericórdia, estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, mais a gente vai experimentando a certeza e se enchendo de esperança que ninguém foi feito para continuar com o cisco no próprio olho. Deus quer que a gente enxergue bem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
cançãonovaplay.com. Assine já!